Eu acredito que há uma necessidade da gente avaliar o papel do presidente Ricardo Lewandowski. Ele, em sendo presidente do Supremo Tribunal Federal, era para ele ter chegado mais encorpado à presidência do julgamento. Era para ele ter tido maior pulso, era para ele ter tido mais... ele deveria ter se protegido mais utilizando o regimento, cortando a palavra no momento em que o tempo fosse exaurido, para que ele mantivesse o controle. Na medida em que ele afrouxou o processo, na medida em que ele foi um pouco leniente com determinado comportamento. O controle que ele mais ou menos teve na outra reunião, né? Na outra reunião. Nessa agora foi que ele foi, o pessoal foi se acostumando com ele e disse, vamos botar até o quadro do Ele mudou o padrão. Uhum. E ele, ao mudar o padrão, inclusive na decisão que ele tomou ontem, uma decisão equivocada de modificação do status de uma testemunha para o status de depoente, de informante, isso causou, e que a pedido da defesa, o José Eduardo Cardoso, se Lewandowski não tivesse acatado o pedido, a sessão de hoje seria mais tranquila, porque acontece que hoje... Ele negou os 10 ontem, até aceitar esse. Mas aí ele abriu um precedente perigoso de você partir para a desqualificação das testemunhas, tanto de um lado quanto do outro. Aí na medida em o debate passou a não mais ser sobre o que estava levando ao impeachment, e sim se a testemunha tem ou não autoridade para proferir determinada posição. Quando na verdade nós sabemos que, como nós discutimos aqui, o processo está decidido. Do ponto de vista numérico, o processo está finalizado. Então, esse tipo de estratégia de alongamento para dar um efeito desmoralizante ao processo interessa, de fato, a presidente Dilma Rousseff. Mas eu acredito que causa maior dano à imagem de uma instituição tão importante quanto é do Supremo, do Senado. E se houver o dano também à figura do presidente do Supremo Tribunal Federal, olha, que foi escolhido pelo presidente Lula, está ali, foi escolhido. Se fosse pelo argumento que ele utilizou, o que muitos estão utilizando para desqualificar testemunhas de ambos os lados, ninguém deveria estar ali falando. Então, eu acredito que era de boa convivência entre as partes que houvesse respeito ao devido processo, mas eu acredito que hoje e também a forma, parece que Gleisi Hoffmann, Lindenberg e Farias estão assumindo um papel muito semelhante ao que o então deputado Carlos Abicalil e a então senadora Idelith Salvati praticaram durante o processo do mensalão, negando o processo, tumultuando o processo, levando não sei se você recorda da CPI dos Correios, da CPI do mensalão. Hoje você tem uma tropa de choque, que é uma tropa de choque que está partindo para a agressão, e aí essa a resposta. Então, eu não acredito que os ânimos irão baixar, não. A estratégia já foi estabelecida pela equipe de Dilma. Toda a pretensão é de não mais conquistar senadores. Não há nenhuma preocupação em conquistar os votos dos senadores. O que há agora é uma luta para confundir o eleitorado com uma narrativa, como se o processo ele tivesse alguma base de ilegitimidade ou de injustiça.